Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Final de ano também é tempo de redobrar a atenção no trânsito. Criminosos se aproveitam dos congestionamentos desta época para atacar os motoristas. Cerca de 20 mil roubos e furtos foram registrados nas ruas e estradas de São Paulo em 2024. As filas a perder de vista são um desafio não só para a paciência dos motoristas. É também um cenário que coloca em risco a segurança de quem pega a estrada. Assaltantes podem ser uma ameaça para quem fica parado no congestionamento. Eu já vi no carro da frente, estourando vidro, às vezes é bem perigoso. Em 2024, a polícia registrou quase 20 mil roubos e furtos em veículos no trânsito, na capital paulista e nas estradas do estado. Pode acontecer se o motorista se distrair por vezes, janela aberta, manuseio do celular, isso pode chamar a atenção de um criminoso para a prática de furtos. Nesta semana de Ano Novo, o policiamento foi reforçado em diferentes pontos das rodovias. Além de blitz nos pedágios e ao longo das estradas, os policiais fazem teste de bafômetro, verificam documentos e a condição dos veículos. Esta moto foi apreendida e o condutor acabou preso, porque a placa estava adulterada com fita isolante. Quanto mais distante da praça do pedágio, mais perigoso é ficar parado em congestionamentos. Para evitar ser vítima de assaltantes que aproveitam o trânsito parado nessa época do ano, a Polícia Rodoviária orienta manter as portas travadas, os vidros fechados e ligar para o 190 ao perceber qualquer atitude suspeita. Com medo de assaltos, os motoristas pegam a estrada já preparados. Sempre fico observando ao meu redor, né? E fecha a janela, né? Quando há um engarrafamento, alguma coisa. É importante, obviamente, né, que o motorista tenha, sim, as suas cautelas de não ficar mostrando nesses locais de congestionamentos, cruzamentos, etc., ostentando aí celulares. O celular é um alvo bastante frequente de criminosos. Veja agora outras notícias do dia. Ministro do STF, Flávio Dino, libera o uso de emendas de comissão para a saúde. Consórcio vai reconstruir a ponte sobre o Rio Tocantins por 172 milhões de reais. Nos Estados Unidos, polícia investiga quadrilha especializada em roubar casas de astros do esporte. O Palmeiras confirma a contratação do atacante Paulinho. Os preparativos para as festas da virada pelo Brasil. E onde já é Ano Novo pelo mundo. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. A avenida mais famosa de São Paulo está pronta para receber o Ano Novo. E para garantir a tranquilidade de quem vai para a festa, o esquema de segurança conta com mais de 2 mil agentes e uma central de monitoramento com reconhecimento facial. O Réveillon na Paulista é um dos maiores eventos do país. Hoje à noite, a expectativa é receber 2 milhões de pessoas por aqui. É uma cidade muito acolhedora, ela sempre está em desenvolvimento. Essa alegria, né? Essa energia boa que tem aqui, não dá para resistir não. A segurança é uma das maiores preocupações da festa, já que São Paulo foi o segundo destino mais procurado por turistas estrangeiros no Brasil neste fim de ano, atrás do Rio de Janeiro. Mas já está tudo pronto, inclusive em outros idiomas. Os agentes dão boas-vindas em inglês. Welcome to São Paulo. We are here to help you. Em francês. Bienvenue à la ville de São Paulo. Nous sommes ici pour vous aider. E em chinês. 欢迎来上保罗，我们在这里为了帮助你们。 A Guarda Civil e a Polícia Militar estão mobilizadas para que nada saia do controle. O Comando de Policiamento da Área Central empregará esse ano em torno de 1.600 policiais e 150 viaturas só nas imediações da Avenida Paulista e adjacências. A GCM vai contar com 470 agentes espalhados pela avenida e 150 viaturas no entorno, além de tecnologia de ponta. Um dos diferenciais de segurança usados durante a festa é esse aparelho, é o cão robô. O dispositivo de 4 patas tem uma visão poderosa
capaz de identificar pessoas que são procuradas pela justiça e também desaparecidos. Ainda tem um detalhe, viu? É mansinho, pode passar a mão, é bem dócil. Olha só, dá até tchauzinho. As imagens que o cão robô capta são enviadas para uma central de segurança. Montamos um mosaico com 16, 18 câmeras em pontos estratégicos que em eventos anteriores tinham a incidência de crime. Esse é o primeiro Réveillon que nós utilizaremos o reconhecimento facial. O prefeito Ricardo Nunes aposta num Réveillon sem violência. Nós estamos com drones, nós estamos com câmeras com reconhecimento facial, nós estamos com serviço de inteligência, com agentes à paisana no meio da população, monitorando, olhando, como já tem sido nos Réveillões da Paulista dos anos passados, sem grandes incidentes. Esse esquema de segurança trouxe confiança ao Pedro, que pela primeira vez veio para a Paulista na véspera de Ano Novo, sem pressa de ir embora. Até amanhecer, né? Então vamos ver como é que está a movimentação na Avenida Paulista. Parece que está tudo lotado por lá. Quem está por lá é o repórter Guilherme Mendes, que traz as informações. Guilherme, está animada a coisa por aí? Oi, Cris. Oi, Fara. Tá animada sim, viu? Muita gente aqui aproveitando, inclusive a festa já começou. No palco aqui a gente consegue perceber. E ó, a Avenida Paulista completamente dolada. Muita gente aqui aproveitando para festejar. Afinal, daqui a pouco é Ano Novo. Logo, logo começa e o show só tá começando, viu? Olha só como está a avenida ali, muita gente. A estimativa é de 2 milhões de pessoas. A melhor opção para quem quiser vir para cá e é o transporte público, já que as estações de metrô aqui da região vão funcionar 24 horas. E a partir da meia-noite, os ônibus municipais são gratuitos. E à meia-noite tem a queima de fogos sem explosões, que vai dar as boas-vindas a 2025. O show pirotécnico terá duração de 10 minutos e vai ser transmitido ao vivo pela Record a partir das 11h45. Portanto, todo mundo está mais que convidado e feliz Ano Novo, né, Cris e Fará? Feliz Ano Novo, Guilherme. Melhor lugar. Até já. Feliz Ano Novo, Guilherme. Cerca de 2,5 milhões de pessoas devem lotar as areias de Copacabana para a virada do ano. Turistas de várias partes do Brasil e do mundo escolheram o Rio de Janeiro para romper 2025. Quem pôde chegou ao Rio de transatlântico. 6 destas embarcações tiveram autorização da Capitania dos Portos para acompanhar do alto mar a festa de Réveillon na praia de Copacabana. A movimentação também foi intensa na rodoviária ao longo do dia. Desde o Natal até o dia 2 de janeiro, 700 mil pessoas devem passar pelo terminal. O turista de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, não vê a hora de conhecer as belezas naturais do Rio. Primeira vez que eu vou vir, né? Ai, a alegria tá como? A alegria que contagia Copacabana. Desde cedo, um dos principais cartões postais da cidade já estava tomado por banhistas. Entre um mergulho e outro, famílias inteiras buscavam o melhor espaço na areia para a virada. Estes passageiros vieram de Minas Gerais em 3 ônibus, direto para a praia. E tiveram direito a uma ceia em pleno calçadão. A gente prepara essa mesa de café da manhã para recepcioná-los, né? E fechar o ano com chave de ouro para eles iniciarem 2025 ainda melhor. O dólar em alta trouxe estrangeiros para a cidade e também aqueceu o turismo interno. Aqui você encontra o carioca, você encontra o mineiro, você encontra, enfim, gente do planeta inteiro. Isso faz total diferença. Rio de Janeiro, vambora! A organização também chamou a atenção. A polícia militar montou barreiras para revistar os frequentadores. Garrafas de vidro e objetos cortantes foram proibidos. Agora são 5 horas da tarde e já está quase tudo pronto para a grande festa. Além da queima de fogos, 3 grandes palcos foram montados para receber o público, estimado em cerca de 2,5 milhões de pessoas. E a alegria não vai faltar para receber o Ano Novo. Que 2025 vai ser um ano de paz. Muita prosperidade, felicidade. Feliz Ano Novo pro meu povo. É o que deseja o meu coração. Então
Então nós vamos agora ao vivo até Copacabana, onde está a repórter Kézia Oliveira. Kézia, boa noite para você. Eu quero saber como é que está a movimentação no palco principal da festa do Réveillon aí na Zona Sul Carioca. Boa noite. Boa noite, Fara, Cris, boa noite a todos. Por aqui uma multidão não para de chegar na praia, onde o esquema de patrulhamento está mais do que reforçado. São mais de 800 policiais militares de plantão para garantir a segurança. Com muitas interdições no trânsito, o transporte público é a melhor alternativa para quem ainda pretende chegar aqui na festa da virada. Os shows começaram agora há pouco em 3 palcos montados na orla. Um dos momentos mais esperados do evento é a tradicional queima de fogos. O espetáculo de luz e cor tem a previsão de 12 minutos de duração. E um aviso importante: pela primeira vez está proibido trazer garrafas e objetos de vidro para brindar aqui na praia. Fara, Cris, feliz ano novo para vocês. Bom trabalho e feliz ano novo, Kézia. Último dia do ano com a cara típica do verão no Brasil. Muito calor e pancadas de chuva. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo na estreia de 2025? Com mais chuva, Cris. Boa noite para você. Fara, muito boa noite. E uma ótima noite para você que nos acompanha. A formação e o avanço de uma nova frente fria vão fortalecer as instabilidades na região sudeste do Brasil. Nesta quarta-feira, a capital paulista entra mais uma vez na rota dos temporais. A previsão é de chuva a partir da tarde, com ventania e queda isolada de granizo. Faz até 31 graus. Na quinta, a chuva continua com força e esquenta até os 32. E na sexta, já pode chover logo de manhã. No primeiro dia do ano, a chuva mais pesada deve cair sobre as capitais Belo Horizonte, Brasília e Rio Branco. Os temporais com fortes rajadas de vento podem causar transtornos. À tarde, as máximas ficam entre os 26 e os 30 graus. Hoje, vários estados de norte a sul do país registraram tempestades. Os pontos coloridos na imagem de satélite mostram onde chove nesta noite. Amanhã, as pancadas de chuva se espalham por praticamente todo o país. Além do avanço de uma nova frente fria, a circulação de ventos e o calor ajudam a formar nuvens de chuva. Quarta tarde com 33 graus em Porto Alegre, 28 em Vitória e em Goiânia, 31 em Maceió e em Rio Branco e até 32 em Belém. Hora do Tempo Delivery. A Débora é de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Oi, Débora. O ano começa muito quente, sem nada de chuva para você. Esquenta até os 37 graus. A partir de quinta, previsão de chuva passageira à tarde, com máximas entre 32 e 33. O Tiago é de Bertolínia, Piauí. Boa noite, Tiago. Quarta, ainda com pancadas de chuva, raios e trovoadas. Na quinta, a chuva diminui. E na sexta, tempo firme e ensolarado. Os termômetros marcam até 31 graus. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery. Coloque o nome de uma cidade e a hashtag você no JR nas redes sociais. Feliz Ano Novo a todos. Até amanhã. Cris, Fara. Obrigada, Lidy. No último dia do ano, o presidente Lula foi submetido a exames médicos e sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias com as regras para o orçamento do ano que vem. O presidente Lula retornou a um hospital particular em Brasília para fazer novos exames. Há 3 semanas, ele foi internado em São Paulo para drenar um sangramento na cabeça decorrente de uma queda no Palácio da Alvorada. Segundo o boletim médico, a tomografia mostra melhora progressiva, condizente com o ótimo estado do presidente. O presidente sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. 35 trechos foram cortados pelo Planalto. Entre eles estão pontos que tratam das emendas parlamentares, alvo de disputa entre poderes e que deve se estender no próximo ano. Os trechos vetados da LDO tentavam impedir que o governo pudesse bloquear ou contingenciar recursos reservados aos parlamentares ao longo do ano.
A justificativa do governo é que a proposta contraria o interesse público e traz dificuldades para o cumprimento da regra fiscal. Lula também vetou o trecho que aumentava o fundo partidário no mesmo ritmo da arrecadação federal e defendeu que a regra não condiz com um regime fiscal sustentável. Os vetos do presidente retornam agora para o Congresso Nacional, que pode derrubar ou manter as mudanças. Apesar da LDO ter sido sancionada, o orçamento de 2025 não foi aprovado pelo Congresso Nacional este ano, em meio a impasse entre Executivo e Legislativo. Por isso, a partir de amanhã, o governo poderá usar apenas uma pequena parte do orçamento para pagar as despesas obrigatórias. A situação só muda depois de fevereiro, com o retorno das atividades parlamentares e a aprovação do orçamento. Hoje, Lula também sancionou o fim do DPVAT, seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, que não será cobrado em 2025. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, liberou parte das emendas de comissão para que o governo cumpra o mínimo de gastos com saúde previsto na Constituição. A nossa colega Ariane Bittencourt tem os detalhes ao vivo de Brasília. Olá, Ariane, boa noite. Boa noite, Cris e Fara. A decisão do ministro atende ao pedido da Advocacia Geral da União. A AGU alegou a necessidade da liberação de pelo menos 370 milhões de reais em emendas. Na mesma decisão, Dino ponderou que as indicações das emendas utilizadas terão que ser confirmadas em comissões da Câmara e do Senado até 31 de março. Se isso não acontecer, a liberação dos recursos vai ser anulada. Além disso, o repasse dos valores terá que ser dividido de forma proporcional entre as duas casas legislativas. O Senado informou que recomendou ao Ministério da Saúde que sejam definidas as prioridades de liberação das emendas parlamentares. E há pouco, a AGU publicou um novo parecer orientando os órgãos do governo sobre a decisão de Flávio Dino. Conforme o documento, as consultorias jurídicas dos ministérios devem ajudar as pastas a cumprirem o que foi determinado pelo magistrado dentro do limite orçamentário. Cris e Fara. Obrigada, Ariane. Quem deixou para apostar na Mega Sena da virada no último dia do ano enfrentou filas. Vale a pena esperar na fila para tentar realizar os sonhos. Primeiramente, é investir nos estudos dos meus filhos, né? Comprar casa e pensar com calma, porque é muita grana, né? Eu não queria trabalhar mais, né? Queria ficar só em fazer um investimento para me viver só do investimento mesmo. O prêmio este ano é o maior da história, pelo menos 600 milhões de reais. Vale a aposta simples, com 6 números ou com mais dezenas. E ainda os tradicionais bolões. O prêmio não vai acumular, ou seja, alguém vai levar. O certo é fazer um bolão, né? Todo mundo, né? Para repartir o bolo, né? Para todo mundo, ficar todo mundo feliz, né? Filas foram registradas em lotéricas de todo o Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Recife e Campo Grande. No Paraná, argentinos e paraguaios atravessaram a fronteira para fazer apostas em Foz do Iguaçu. Na tentativa de fugir das filas, muita gente tentou apostar pelo aplicativo das loterias. Só que a procura foi tanta que até por aqui teve fila. Neste momento, só para acessar a página de apostas, a espera é de mais de 1 hora. É que ninguém quer perder a chance de se tornar o mais novo milionário. Fica emocionada. É o presente maior, né? É a gente querer não só pra gente, mas pro outro. Fazer pro outro. Isso é grandioso, é tudo que eu quero. E daqui a pouco tem o sorteio, você vai acompanhar por aqui. Veja a seguir, onde 2025 já chegou e a festa das queimas de fogos pelo mundo. Entidades do setor de transporte criticam o IBAMA após queda de ponte sobre o Rio Tocantins. FBI revela que astros do futebol e do basquete americano são vigiados nas redes sociais por quadrilhas especializadas em assaltar residências em dias de jogos.
As forças de defesa de Israel divulgaram hoje imagens de túneis construídos pelos terroristas do Hamas no sul da faixa de Gaza. A rede subterrânea ficava escondida embaixo de prédios residenciais. Os túneis foram descobertos pelas tropas israelenses que realizavam operações próximas a Rafah, na faixa de Gaza. A rede subterrânea era utilizada pelos terroristas para realizar ataques em fugas e também no transporte de armamentos. Aqui, o túnel ficava embaixo de uma mesquita que foi destruída. Militares israelenses foram transferidos para o norte de Gaza. Foguetes têm sido lançados contra Israel a partir dessa região. Autoridades de segurança informaram que um comandante da Jihad Islâmica foi morto no início de dezembro. O terrorista teria sido responsável por disparos de foguetes contra Israel, inclusive no dia 7 de outubro do ano passado. De acordo com o comunicado, antes do ataque da Força Aérea Israelense, medidas foram tomadas para evitar danos a civis. Em Israel, militares removeram estilhaços de um míssil lançado por terroristas do grupo Houthis do Iêmen. O projétil foi interceptado e ninguém ficou ferido. Os rebeldes apoiados pelo Irã intensificaram os ataques contra Israel desde o cessar-fogo com outro grupo terrorista, o Hezbollah, que atua a partir do Líbano. Hoje, os Estados Unidos atacaram estruturas dos Houthis em Sanaa, capital do Iêmen, que eram usadas para atingir navios americanos. Também nesta terça-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou o hospital onde foi submetido a uma cirurgia na próstata há 2 dias. Netanyahu participou de uma votação no parlamento sobre o orçamento do país. A legislação foi aprovada. Até o último dia do ano, a Rússia lançou ataques com mísseis contra a Ucrânia. Já o governo ucraniano anunciou que vai interromper o fornecimento de gás russo para a União Europeia. Sirenes soaram em Kiev, na capital ucraniana. As defesas antiaéreas conseguiram interceptar o ataque, que não deixou feridos. Autoridades da Ucrânia divulgaram uma imagem mostrando o momento em que um drone derruba um helicóptero russo no Mar Negro. O exército ucraniano também atingiu um depósito de petróleo no oeste da Rússia, o que provocou um incêndio. A partir de amanhã, a Ucrânia vai interromper o fornecimento de gás russo para a União Europeia. O acordo que permite que o combustível atravesse o território ucraniano para ser distribuído na Europa termina hoje. A Gazprom, estatal russa, pode perder 5 bilhões de dólares em vendas de gás com a interrupção. No Rio Solimões, uma lancha foi atropelada e destruída por uma balsa. Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que a balsa que fazia o transporte de petróleo passa por cima da outra embarcação. O acidente aconteceu em Codajás, no interior do Amazonas. 2 homens que estavam na lancha pularam na água e escaparam sem ferimentos. Entidades que representam o setor de transporte criticam o IBAMA após o órgão cobrar que as empresas ajudem no resgate das cargas que caíram no Rio Tocantins durante o desabamento de uma ponte. Essas entidades alegam que não têm qualquer responsabilidade no acidente e que as ações devem ser custeadas pelas autoridades federais. Além disso, as entidades alertam para a falta de investimentos em infraestrutura. Hoje, um consórcio para reconstruir a ponte foi contratado por quase 172 milhões de reais. As fortes chuvas dificultam o trabalho de busca e resgate. 6 pessoas continuam desaparecidas e os 2 corpos localizados pelas equipes seguem submersos. Até agora, 11 mortes no acidente foram confirmadas. Hoje, parte da operação das equipes no Rio Tocantins aconteceu em horário reduzido. Segundo a Marinha, a mudança ocorreu por conta da abertura das comportas da usina hidrelétrica de Estreito, na divisa do Maranhão com o Tocantins. O governo federal decretou situação de emergência na cidade de Estreito. Para fazer a travessia de um estado a outro, balsas começaram a operar nesta terça-feira. O Ministério dos Transportes anunciou hoje que contratou um consórcio de 2 empresas para reconstruir a ponte. A obra, no valor de quase 172 milhões de reais, deverá ser concluída no prazo de 1 ano. A ponte que desabou será demolida. A nova estrutura ficará 7 metros mais larga e terá 100 metros a mais de extensão.
O IBAMA acionou 3 empresas de transporte responsáveis pelos veículos que caíram no Rio Tocantins e pediu que elas ajudem no resgate das cargas que eles carregavam. Uma dessas empresas enviou equipamentos e mergulhadores ao local. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística e a Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo criticam o órgão ambiental. Em nota conjunta, as entidades dizem que estão preocupadas com os desdobramentos referentes às empresas de transporte que tiveram motoristas e veículos atingidos no acidente. Elas também afirmam que todas as providências a serem tomadas devem ser custeadas integralmente pelas autoridades federais, únicas responsáveis pelo grave acidente, e defendem o pagamento de indenização àqueles que foram brutalmente atingidos. Os motoristas de carreta ainda estão submersos, não foram conseguidos ainda retirar os corpos, e alguns não foram localizados, né? E isso tem que ser de responsabilidade do poder público, né? Não pode responsabilizar a iniciativa privada, no caso aí, transportador ou a pessoa civil que estava passando ali naquele momento, para que se arque com este ônus, né? As empresas e as pessoas já arcaram com um ônus maior, que são a perda de seus entes queridos e funcionários e trabalhadores. É inadmissível, né, falar na responsabilização das empresas. Nesta terça-feira, o IBAMA notificou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e deu um dia de prazo para que o DENIT apresente um plano de ação de emergência por conta das cargas de ácido sulfúrico e defensivos agrícolas que continuam submersas. O órgão também terá 2 dias para entregar um plano e cronograma de execução de obras para recuperar a área afetada pelo desastre. Em nota enviada ao Jornal da Record, o DENIT informou que identificou a necessidade de readequar partes da estrutura da ponte, a chamada reabilitação, e que, por isso, procedeu com o processo licitatório, mas afirmou que as empresas não atenderam aos requisitos necessários e a licitação prevista para outubro deste ano foi fracassada. Um relatório feito pelo próprio DENIT em todo o país revelou que a situação é preocupante nas estruturas de mais de 700 pontes federais. O representante do setor de transporte de cargas afirma que o governo federal precisa investir em infraestrutura. Há condições das estradas, das pontes, principalmente as administradas pelo setor público, são cada dia piores, né? E o governo tem que investir, né? O país não pode parar o seu progresso por conta de falta de investimento em infraestrutura. No último dia do ano, muita gente aproveitou a folga para comprar o que faltava para a ceia de Réveillon. Depois de um ano inteiro de correria, hoje era dia de desacelerar, de aproveitar sem pressa e de procurar o que ainda faltava para a última noite de 2024. Aquela mesa que não tem toda hora. Buscar bacalhau para fazer para a virada do ano. Um arrozinho de bacalhau, um bacalhau ao forno, para a família, né? Passar bem. No mercado público de São Paulo, muita gente veio atrás de produtos tradicionais nessa época. O Marcos queria tâmaras, só para fechar o cardápio da ceia para toda a família. Em casa, um churrasquinho pequeno, são 8 pessoas, mais ou menos. Final de ano, você acaba usando 13º, você acaba usando um pouco mais aí, pegando alguns produtos melhores. E se a família é grande, cada um leva um prato. E ninguém começa o ano de bolso vazio. Hoje a divisão é muito clara, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem seu dinheiro, todo mundo compra também, né? Para não pesar só para uma pessoa. A conta pode ficar cara, mas o João Paulo tem um plano. A gente vai ganhar na Mega Sena hoje, então tá tudo certo. Não tem preço fazer a vontade da turma. A tangerina, cereja, uva, camarão. Aí o que a gente faz? A gente pega, ó, 1, 2, 3, 4, 5, divide a conta por 6, sai mais barato. Você entra junto na divisão. Mas para muita gente, ficar horas na cozinha não era exatamente o melhor jeito de aproveitar o último dia do ano. A solução, então, foi repassar o trabalho. Gastar mais, mas receber tudo pronto. Esta padaria entregou hoje mais de 70 ceias de Réveillon.
Os clientes escolheram opções como bacalhau, pernil, com acompanhamentos e sobremesa. Tudo com o maior capricho do chefe. Vai ser um ano perfeito, eu quero que seja o melhor na mesa deles. A gente está trabalhando duro para isso. Ceia preparada, para Ingrid só curtir. Não ficar horas na cozinha, comprar pronto, aquele jantar bem gostosinho para passar com a família. Comida boa e noite de alegria para celebrar o Ano Novo. Feliz Ano Novo, cheio de paz, cheio de alegria e muita felicidade. Para vocês também. Obrigado. Para vocês também. Uma boa parte do planeta já comemorou a chegada de 2025 com fogos de artifício, shows de luzes e, é claro, muita música. Uma multidão se reuniu no porto de Sydney, na Austrália, para dar boas-vindas ao Ano Novo. A estimativa é que 1 milhão de pessoas tenham assistido ao tradicional espetáculo de fogos. Na Nova Zelândia, a Sky Tower, um dos principais pontos turísticos do país, foi o local escolhido para a queima de fogos. Um espetáculo colorido também iluminou a região portuária de Hong Kong. No Japão, uma projeção de luzes em um prédio do governo em Tóquio marcou a chegada de 2025. Em outras partes da Ásia, também houve comemorações, como em Taiwan e Pequim. Na Tailândia, os céus da capital Bangkok foram iluminados com fogos de artifício ecológicos feitos a partir de arroz. Na Indonésia, uma multidão se reuniu no centro da capital Jakarta para ver os fogos e uma apresentação de drones. Já na Coreia do Sul, a passagem de ano foi marcada por 1 minuto de silêncio, em memória às 179 vítimas do acidente aéreo do último domingo. Em Dubai, a atenção foi voltada para o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Em Nova York, o público já acompanhou o ensaio da virada com a famosa bola de cristal. São mais de 32 mil LEDs capazes de exibir mais de 16 bilhões de luzes vibrantes e infinitas combinações. O Ano Novo também foi comemorado com muita festa em Berlim e em Paris. A Cidade Luz ficou ainda mais iluminada pela queima de fogos. Tradicionalmente, os parisienses comemoram a virada na famosa Avenida Champs-Élysées. Já em Berlim, os alemães comemoraram a virada com fogos de artifício no portão da cidade de Brandemburgo, um ponto turístico conhecido por ser símbolo da paz na Alemanha. E em Salvador, a festa de Réveillon começou faz tempo. Hoje é o 5º dia do Festival da Virada, que termina nesta noite com uma bela queima de fogos. O Henrique Terra tem os detalhes dessa grande festa. Henrique, boa noite para você. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Já foram mais de 50 atrações nesses 5 dias de festival aqui na Orla de Salvador. Na hora da virada, o público poderá acompanhar 10 minutos de queima de fogos. A festa ainda terá palcos alternativos com atrações para diferentes públicos e estilos musicais. Além da Arena, o Canto da Cidade, outros 18 pontos da capital baiana terão a tradicional queima de fogos. Para garantir a segurança do público, 1.600 policiais e bombeiros vão atuar no evento. Também foram instaladas câmeras de reconhecimento facial no acesso à arena. Cris, Fara, feliz Ano Novo. Obrigado, Henrique. Feliz Ano Novo. Nas últimas semanas, você acompanhou aqui no Jornal da Record e em toda a nossa programação várias reportagens especiais sobre o trabalho da Abades, uma entidade séria que já mudou a vida de centenas de crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo. Eu gostaria de agradecer a todos que já doaram e fazer um convite. Você ainda pode ajudar nesta reta final da campanha. Hoje é o último dia para fazer a sua doação, que é fundamental para que centenas de famílias continuem a ser atendidas. Um dos jovens atendidos pela associação é o João.
Ele tem 13 anos, é autista e nunca tinha falado nenhuma palavra. Depois de conhecer a Abades, a mãe dele conta que tudo mudou. Quando eu vi aquelas letrinhas e a professora falando que ele já vai entrar na alfabetização, assim, para mim, aquilo foi... A hora que ela falou isso, meu olho encheu de lágrima, porque eu falei, não tô acreditando. É uma vitória, assim, sem fim. A Abades precisa muito da sua doação. A chave Pix é doe@abades.org.br. Você pode doar o valor que desejar através desta chave Pix que aparece na sua tela. O Cauê, de 24 anos, também é atendido na Abades. Ele recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista grave, mas o acolhimento recebido na associação transformou a vida dele e a da família. Ele era agressivo, ele não queria ficar na escola. Hoje ele chora que quer ir à escola. Ele pede, na hora de dormir, ele já fala, Lucy, manhã, cola, manhã, escola. Você é bem acolhido aqui, sabe? Tem todo o suporte, eles dão o suporte para você. No último dia do ano, faça esse gesto de solidariedade para que a Abades continue a construir um futuro com mais inclusão. A chave Pix é doe@abades.org.br. A seguir, você vai ver que falta pouco para a chegada do Ano Novo em Londres. E ainda, Palmeiras confirma reforço de peso que chega para a disputa do Super Mundial de Clubes. Pelo menos 90 pessoas apresentaram sintomas de intoxicação alimentar depois de consumirem tortas compradas no mesmo local em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Exames apontaram a presença de bactéria nos alimentos. Final do ano é época de confraternizar e muitas famílias seguem receitas especiais nas ceias com pratos típicos e tradicionais. Carne assada, frango, o tender, salpicão, a farofa básica. Mas atenção, as receitas preparadas com carnes, derivados de ovo e laticínios precisam de cuidado redobrado. Se tu preparou, o teu alimento ficou pronto antes da hora que tu vai fazer a refeição, tu guarda ele na geladeira e depois reaquece. O calor faz com que os alimentos percam rapidamente o prazo de validade e aumente os riscos de contaminação por bactérias. Em Pelotas, no sul gaúcho, o consumo de tortas frias feitas em uma lanchonete da cidade desencadeou uma série de intoxicação alimentar. 92 pessoas apresentaram sintomas como vômito e diarreia. Todos precisaram de atendimento médico e foram liberados. O local foi vistoriado por agentes da Vigilância em Saúde e estava dentro das normas. Um teste de laboratório comprovou a existência da bactéria Staphylococcus coagulase nas amostras do alimento. Geralmente, os surtos são associados com a carne, no caso de frango, que a gente está falando, não cozida adequadamente. Tem fatores que facilitam, então, o calor, as boas práticas que não são seguidas, lavagem de mãos, o cozimento. Para evitar problemas de saúde, regras simples devem ser adotadas no manuseio e na hora de escolher um produto já pronto. Olhar o aspecto do alimento, se tem algum cheiro estranho, a viscosidade, se ela é diferente. A bactéria encontrada na torta fria pode causar a gastroenterite, uma inflamação no estômago que foi diagnosticada em alguns dos clientes que comeram o produto. Pesquisadores ainda trabalham nas amostras para identificar quais toxinas específicas causaram os sintomas. Uma mulher foi presa depois de avançar com o carro em uma arena de eventos em Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. Uma das vítimas sofreu fratura exposta. A motorista foi agredida e também precisou ser socorrida. O carro foi incendiado pelos frequentadores. A motivação do ataque é investigada.
A polícia do Rio de Janeiro faz buscas por um adolescente suspeito de envolvimento na morte da turista baiana Diele Silva. Ela estava num carro de aplicativo que foi atacado ao entrar por engano em uma comunidade. O motorista também foi baleado, mas já recebeu alta. Um forte temporal provocou alagamentos no final da tarde na zona sul de São Paulo. Motoristas enfrentaram dificuldades para circular em algumas vias por causa do acúmulo de água. Ninguém ficou ferido. Um PM deixou um fuzil cair no mar durante um patrulhamento de helicóptero em Cabo Frio, região dos Lagos do Rio de Janeiro. A praia estava lotada. A arma foi devolvida ao PM na aeronave por um banhista. Um grupo de criminosos da América do Sul pode estar por trás de recentes assaltos a casas de atletas profissionais nos Estados Unidos. Um relatório do FBI, a Polícia Federal Americana, alertou para um padrão na execução dos crimes. Estrelas das ligas de futebol americano e de basquete são os principais alvos da quadrilha. Atletas como Patrick Mahomes, Joe Burrow e Travis Kelce, namorado da popstar Taylor Swift, tiveram as casas assaltadas enquanto disputavam partidas. O último caso aconteceu na sexta-feira. Criminosos invadiram a residência do astro do basquete, Luka Doncic, em Dallas, no Texas, e roubaram joias no valor equivalente a R$180 mil. Segundo a polícia, o grupo parece visar as casas dos jogadores nos dias de jogos. Uma das hipóteses é que a quadrilha reúne informações sobre possíveis vítimas nas redes sociais para saber quando não vai haver ninguém em casa. O relatório do FBI cita indícios de que grupos organizados da América do Sul são responsáveis pelos crimes. Há ainda a suspeita de que os atletas não sejam as únicas vítimas. Atores de Hollywood, como Keanu Reeves, também podem ter sido alvo dos criminosos. 3 relógios do astro do cinema foram recuperados neste sábado pela polícia do Chile, na capital Santiago. As peças haviam sido furtadas da casa do ator em Los Angeles há cerca de um ano. Um dos relógios tem preço estimado em mais de $9 mil, aproximadamente R$55 mil. Um homem de 21 anos foi preso pelas autoridades chilenas, que relataram as apreensões à Polícia Federal Americana. Os técnicos estrangeiros estão bem cotados no mercado brasileiro. Com metodologias de trabalho diferentes das aplicadas por aqui, eles têm se destacado nos últimos anos e conquistado bons resultados. Tanto que quase a metade dos clubes da primeira divisão do campeonato vai apostar em treinadores de fora do país. O sotaque estrangeiro está cada vez mais comum na beira dos gramados brasileiros. Mais uma vez, não vamos ganhar sempre, mas a atitude tem que ser esta, do início ao fim. Dos 20 clubes que vão disputar a Série A do ano que vem, 7 têm técnicos que nasceram em outros países. Abel Ferreira, do Palmeiras, Pepa, do Sport e Pedro Caixinha, recém-contratado pelo Santos, são portugueses. Luiz Zubeldia, do São Paulo, Ramon Dias, do Corinthians, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, são argentinos. E o Grêmio fechou recentemente com o argentino naturalizado boliviano, Gustavo Quinteiros. O que parece é que todo mundo perdeu a paciência com os técnicos brasileiros aqui no Brasil. Essa é uma impressão e um olhar que eu acho que ele está equivocado. Por quê? De 2020 para cá, portanto, 5 edições do Campeonato Brasileiro, 2 brasileiros foram campeões, o Rogério Ceni com o Flamengo e o Cuca com o Atlético Mineiro. E 2 portugueses foram campeões, o Abel Ferreira 2 vezes com o Palmeiras e o Arthur Jorge com o Botafogo. Então está equilibrado isso. Outro ponto que mostra o quanto os técnicos brasileiros estão em baixa no gosto dos clubes é a quantidade de treinadores considerados medalhões que estão desempregados. A lista tem até campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes e até vencedor da Copa do Mundo. Treinador do Penta com a seleção, Luiz Felipe Scolari está desempregado desde março. Campeão da América e do mundo com o Corinthians e ex-técnico do Brasil, Tite deixou o Flamengo em setembro e até agora está sem time. O mesmo acontece com o campeão da América com o Grêmio, Renato Portaluppi, que saiu do time gaúcho no fim dessa temporada e ainda não sabe onde vai trabalhar no ano que vem. E tem ainda Vanderlei Luxemburgo, que não dirige um clube há mais de um ano. Parece que os treinadores brasileiros não servem mais para nada.
o que pode fazer com que a gente perca ótimos talentos. O Botafogo é o único time sem treinador para começar o ano. John Textor, presidente da SAF, que administra o futebol do clube, postou hoje nas redes sociais que as entrevistas para contratar o novo comandante começam ainda esta semana. O alvinegro carioca venceu em 2024 o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, com Arthur Jorge, técnico português. Em time que está ganhando não se mexe. No sotaque? É cabeça fria! O coração hoje é para levar o sangue aos nossos músculos. E o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Paulinho, que estava no Atlético Mineiro. O jogador de 24 anos assinou contrato com o clube paulista até o final de 2029. Pelo Atlético, ele foi bicampeão mineiro e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023. O atleta disse que a disputa do Super Mundial de Clubes em junho pesou na decisão de fechar com o Palmeiras. No início de dezembro, Paulinho passou por uma cirurgia por conta de uma fissura óssea na canela direita e tem previsão de retorno somente em março. O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, foi eleito o melhor jogador da América em 2024. Luiz Henrique venceu o Rei da América após receber mais da metade dos votos dos 244 jornalistas esportivos de todo o mundo que compõem o júri da premiação. Entregue pelo jornal uruguaio El País desde 1986. Nesta temporada, Luiz Henrique foi um dos principais destaques do Botafogo na conquista do Campeonato Brasileiro e da inédita Libertadores, além de ter sido convocado para defender a seleção brasileira. Nos Estados Unidos, Nova York se prepara para receber mais de 1 milhão de pessoas na Times Square, a esquina mais famosa do mundo. O público começou a se reunir na Times Square desde as 3 da tarde. A expectativa agora é pela tradicional queda da bola de cristal que proporciona um show de luzes. Na Inglaterra, os olhos estão voltados para o Big Ben. As 12 badaladas do relógio da torre antes da meia-noite são uma tradição que marca a chegada do Ano Novo. Outra atração do Réveillon em Londres é a queima de fogos de artifício no rio Tamisa. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as plataformas digitais. Fique agora com a retrospectiva dos famosos e logo depois tem Canta Comigo especial. Não perca! Boa noite e feliz Ano Novo para você. Excelente noite e um 2025 melhor ainda.